Olá, eu quero te convidar mais uma vez para nós continuarmos aqui a leitura do sermão profético de Jesus, né? Um mini apocalipse bem condensado, mas muito profundo. Nós lemos ontem Mateus 24 até mais ou menos o verso 10 e eu queria continuar com você. Mas eu quero que você nesse instante convide os seus, aquiete o seu coração, pegue sua Bíblia com muito carinho, com muito temor e vamos refletir sobre esse momento. Nós vamos tentar lembrar de tudo que está escrito em Marcos, Mateus e Lucas, né? Eu estou aqui com uma outra Bíbliazinha aqui aberta, está aberta aqui em Lucas. Nós vamos tentar aprender um pouquinho sobre cada um, sobre o que tudo que está escrito aqui nesse instante, tá bom? Então vamos lá então. Ontem nós paramos no fato de que Jesus, diante da pergunta dos discípulos dele sobre os sinais, né? Quando e quais os sinais da volta dele e quando que aconteceria a destruição do templo de Jerusalém. Jesus então fala que eles ficassem atentos para que ninguém os enganasse, e essa é uma fala importante porque a sequência vai mostrar que as parábolas de Jesus sobre a vigilância são importantes. Nós temos que nos manter vigilantes quanto aos aspectos do tempo presente para nós não sermos pegos de surpresa e nem enganados por tantos falsos profetas que têm surgido, né? Aí Jesus fala do macro da terra, né? Guerras, rumores de guerra, nação contra nação. Jesus fala também Jesus fala que haveria fomes, terremotos em todos os cantos, epidemias, coisas espantosas nos céus dos céus. E depois Jesus volta para o mundo deles e fala assim: vocês serão perseguidos, vocês serão atribulados, matarão muitos de vocês. E isso acontece no âmbito deles, mas em toda a terra é assim. Em todos os cantos você vê cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus padecendo, sofrendo perseguições, sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. E muitos traindo, muitos enganando um ao outro, como foi nos dias deles. João fala que no meio deles saíram muitos anticristos, e saíram porque não eram dos nossos, não eram daqueles que perseveram até o fim, são daqueles que negam a cruz e saem. São os anticristos, os falsos profetas, que também vão surgindo do seio da igreja, do meio do povo de Deus. E o texto de Mateus diz no verso 10, né? Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, primeiro, todos eles, tanto Marcos quanto Lucas, né, narram que de fato eles seriam perseguidos. Eles seriam levados na presença de governadores, dos reis, do sinédrio. Eles seriam caçados, e foram mesmo. Aquela geração de cristãos foram muito perseguidos, e até os dias de hoje. E Jesus fala, o texto fala que eles iriam para que também eles dessem testemunho a essa camada da sociedade da época deles, da nossa, que não tem acesso ao verdadeiro evangelho. E eles, mesmo sendo machucados e torturados, eles iriam dar testemunho, como Paulo deu testemunho do amor de Jesus a todas as instâncias de Roma, desde o tribunal religioso sinédrio até César. Foi assim que foi. E eles falam justamente isso. Essa fala vale para eles, para a geração deles, eles viveram tudo isso, mas vale para todas as gerações de cristãos. Se você está num ambiente religioso onde você não vê perseguição, mas se você observar um pouquinho além, olhar para o mundo, né, de tribos animistas, tribos selvagens, se você olhar para o mundo dos muçulmanos, de países fechados, radicais,
né? Onde, por exemplo, tem uma Coreia perseguidora até o fim. Falar do amor de Jesus, declarar-se discípulo de Jesus é declarar-se morto, é colocar a sua cabeça à guilhotina. Então, a perseguição sempre teve. Agora, o que mais chama a atenção nossa é que todos eles falam que de perseverança. Marcos fala, é na perseverança que ganhareis as vossas almas. O outro diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, amados, então, o evangelho, antes de tudo, é um evangelho da perseverança. É o evangelho onde nós passamos por todas as instâncias, por todas as provações, mas com o coração carregado de uma esperança perseverante, que não desmaia, que não para no meio do caminho. Agora, amados, a fala de Mateus, aqui no verso 12 e no verso 13, é importante para nós. Porque Mateus diz assim, ó, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aqui eu quero parar um pouquinho para fazer um adendo. Porque um dos sinais mais vitais para a chegada, para o momento que antecede a volta de Jesus, para além de questões escatológicas, missionárias, do evangelho ser pregado em todo o mundo, e outros fenômenos, a situação dos judeus, dos muçulmanos, não tem como você falar de um futuro na terra sem a presença deles, muçulmanos, sem a presença deles, os judeus. Não tem como você pensar nisso. Então, mas um aspecto importante que tem que ser citado é quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, eu quero fazer uma parada com você nesse instante para pensar o seguinte. Matematicamente falando, você observa que amor e pecado são inversamente proporcionais. Se eu fosse colocá-los como duas grandezas, seriam inversamente proporcionais. Ou seja, se eu muito amar, eu pouco pego. Se eu pouco amar, eu muito pego. Então, quando eu olho para a terra hoje, olho para aquilo que está no meu entorno, o que nós estamos vendo? São as pessoas perdendo essa sensibilidade, a afetividade, o amor. As pessoas vão morrendo perto da gente, desmaiando de terror, de horror, de morte, o mal se espalhando e poucos se manifestam. Poucos têm essa proatividade amorosa. Ou seja, por que está faltando amor? Porque está sobrando pecado. Sobra iniquidade. A maldade do coração humano vai crescendo. E isso é importante porque desde sempre, se eu pegar desde o Éden, desde que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai perceber que o homem, ele vem no seu interior, em termos de caráter, em termos de honestidade, em termos de respeito, ele foi perdendo, ele foi diminuindo. Ele não foi crescendo com a consciência no evangelho em Deus, no amor, naquilo que a lei propõe. Nem a lei, que é boa e justa, eles conseguiram cumprir. Porque você percebe que mesmo Israel, tendo a lei, os parâmetros da lei e os estatutos da lei, eles faziam coisas horrorosas, horrorosas, horrorosas. E eles foram espalhados pelo mundo, não é por conta do juiz de Deus, não. É fruto do pecado deles mesmos. Ou seja, então o homem, com quanto ele cresceu para fora em termos de tecnologia, de ciência, de saber, como diz Daniel, né? Nos últimos dias a ciência se multiplicaria, o saber se multiplicaria. Eu também sei pela palavra que cada vez mais o homem se perde em si mesmo. Se entrega à devassidão, ao pecado e comete coisas horrorosas. Agora eu quero também dizer para você que amor, esperança e fé, conforme diz Paulo, em quase todas as cartas dele, e o auge é na carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala assim, ó, agora estão em pleno vigor, estão em vigência a fé, o amor, a esperança, os três, mas o maior deles é o amor. Né? E quando eu chego até João, lá na carta dele, no capítulo 4, ele diz assim, olha, Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí você vai perceber que
amor, fé e esperança, eles são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais eu amo, significa que mais minha fé atua e mais a minha esperança é carregada para neste mundo. Então, se eu aumento a minha esperança quanto à volta de Jesus, olha, meu ser todinho pulsa em amor e a minha fé cresce. Se você exercita muito a fé tem que atuar pelo amor. E o amor sempre é esperançoso, porque o amor sempre vence. O amor não tá adiado por uma nova geração. Não, o amor é para agora, está em plena vigência, está em vigor. Então, amor, fé e esperança são diretamente proporcionais. E aí, amados, o texto de Mateus é que vai falar precisamente: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Todos eles vão falar: é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Então, amados, persevere nesses dias. Esses dias que a gente vai ouvindo, vendo, e a gente vai tendo contato, e nós estamos cada vez mais perto daquela geração que vai falar assim: ah, Senhor, era assim. Porque tem profecias aqui que está para além de discussões teológicas. As pessoas vieram discutindo o tempo todo as falas de Jesus, de João, de Daniel, de Pedro com relação ao fim, mas tudo desencontrado, porque o tempo, à medida que o tempo vai se passando e nós vamos vendo, aí a gente vai falar assim: estou entendendo. Mas o que persevera aqui é aquele que está enraizado em Jesus, que mantém o coração aceso no amor, na fé e na esperança. Esse é o texto-chave, perseverança para mim e para você. E o verso 14 de Mateus diz que esse evangelho vai ser pregado. Este evangelho é o evangelho da perseverança. É o evangelho que eu e você vamos ter que, como diz João, comer o livrinho, doce na boca, amargo no estômago, e nós vamos ter que fazer do evangelho o nosso estilo de vida, o nosso projeto de vida. E o evangelho tem que ser visceral, não tem que só ser da boca, nem cartazes, nem carros, nem camisetas, não. O evangelho tem que ser entranhado nas vísceras do nosso ser, e nós temos que vivê-lo, porque senão, como diz João, eu não consigo profetizá-lo entre as nações. E ainda é tempo de profetizar. É necessário que se profetize a respeito de muitos povos, tribos, línguas e nações, porque o evangelho está para além da geografia judaica. E aí diz o texto, né? Diz o texto que então virá o fim, depois que o evangelho for pregado a todas as nações. E nações aqui são etnias, é qualquer povo que tem uma língua e uma cultura próprios e que tem que ser preservados, o evangelho tem que chegar até eles. E nesses dias as pedras estão clamando, porque aqueles que nós estamos vendo perto de nós não estão dando conta de pregar o evangelho. A igreja está ficando amordaçada, ela está ficando encantada com o mundo, consigo mesma, e ela está cada vez mais envolvida e sugada pela primeira besta, a besta política, a besta civil que nasce do mar. E ela está cada vez mais, a igreja de hoje, parecida com a segunda besta, que é o falso profeta, que nasce de dentro da religião, fazendo sinais e maravilhas, entre aspas, e enganando uma multidão, correndo atrás do vento, como se milagres e sinais salvassem alguém. Apenas testificam algumas coisas, mas não salvam. O que salva é a fé simples em Jesus, no Evangelho de Jesus. Vamos lá então. Na sequência, todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, dizem, vai falar da grande tribulação. Quando, pois, verso 15 de Mateus 24, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, e fica atento lá para a 70ª semana dele, e as pessoas ligam com a última semana de tribulação, né, os 7 anos de tribulação na terra, e eles agem, pensam nisso como algo assim literal, né, os 7 anos de grande tribulação.
Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aí Mateus e os outros também vão falar diretamente para eles, ó. Vai chegar um tempo para vocês, e esse tempo chegou para eles depois de Jesus, 40 anos depois, entre 66 e 70, essa faixa aí, ó. Logo depois que Nero coloca fogo em Roma e culpa os cristãos, quando a cabeça de Paulo é cortada, os cristãos viveram um momento de perseguição, porque Jerusalém foi invadida. E foram essas profecias de Jesus, conta a história, né, narrada por muitos, inclusive pelo historiador Flávio José, que era um judeu romano, que é uma autoridade hoje em Israel, nas questões arqueológicas e na literatura dele, firme. Todos eles contam que muitos cristãos lembraram dessas profecias de Jesus. E naquele momento de tribulação, em que o templo é destruído e o abominável chega até eles, muitos deles fogem e se escondem na Transjordânia, nas cavernas das terras de Pela. E muitos cristãos se salvaram naquele tempo por conta dessas profecias de Jesus aqui. E se cumpriu essa profecia. Agora, essa profecia se refere somente a eles? Não, porque conquanto eles viveram uma tribulação muito grande, se eu pensar como cristão hoje, lendo, eu nunca vi uma geração que viveu uma tribulação tão grande como a que eles viveram. E o texto vai me dizer, vai deixar bem claro, como não tem havido antes e nem haverá jamais. É como se eles vivessem um tempo onde ninguém mais fosse viver. Mas quando eu continuo lendo a grande tribulação, eu percebo que ela perpassa a geração deles e vem para os nossos dias. A tribulação deles foi tão intensa que Jesus fala assim, ai das que estiverem grávidas. Que imagina uma tribulação, você carregando um filho, amamentando. E ore, e Jesus ainda fala mais, ore para que essa grande tribulação não venha, não aconteça para vocês nem no inverno e nem no sábado, porque tanto no inverno quanto no sábado não se dava para caminhar. No sábado, por exemplo, um judeu poderia andar pelo Talmud no máximo 2.000 côvados. Se eu colocar um côvado com 47 centímetros, vai dar 940 metros. Então não dava para fugir naqueles dias de tribulação no inverno e nem no sábado, por conta do rigor do inverno e por conta da lei do sábado. Então, nesse caso, o que nós temos que ter em mente? Que a tribulação aconteceu para eles, mas vai acontecer para nós também. Vão surgir muitos falsos profetas, vão enganar muita gente, inclusive os próprios eleitos. Isso está acontecendo, está surgindo, mas vai intensificar essa grande tribulação. E aí é o que Jesus diz no verso 25. Vede que vos tenho predito. Eu estou dizendo a cada um de vocês, meus discípulos aqui. E vale para mim hoje. Vale para mim. Aqui eu quero deixar mais para frente para vocês ir participando, porque tem essa questão da tribulação, ela serve de discussão teológica, porque muitos creem que essa tribulação vai acontecer na terra, literalmente durante 7 anos, literalmente, mas que no início dela nós seremos tirados da terra. O arrebatamento acontece aí. Eles são os que creem que o arrebatamento é pré-tribulação. E tem uns que acham que o arrebatamento é meso-tribulação, meio da tribulação. E tem outros que acham que o arrebatamento da igreja já é no fim da tribulação, na volta de Jesus. Todo mundo junto. Então assim, deixe isso de lado. Vamos viver momentos difíceis? Vamos. Jesus está vendo? Tá. Deus está vendo? Tá. Tanto que ele está dizendo que esses dias serão abreviados por conta dos escolhidos, daqueles que de fato no processo ouvem a voz, agasalham no coração essa fé e perseveram até o fim. Esses é que são os escolhidos. São aqueles que andam com Jesus. Vede que eu vos tenho predito. Então, por favor, amado, se você está tendo essa ciência de antemão,
mude o processo. Mude. As profecias que tem aqui, tem Apocalipse, não são fatalistas, não. Elas carregam um espaço para arrependimento. Toda profecia, desde o Velho Testamento, quantos tiveram profecias de morte e destruição, se arrependeram no pó e na cinza, e Deus se arrependeu de tudo. Esse é o momento, como eu tenho dito, e todo mundo sabe disso. A psicologia sabe disso, a filosofia sabe disso. Todo momento de crise, de caos na Terra, sempre é seguido de uma oportunidade de mudança. Esse é o tempo de mudança, da nossa geração se acordar, dos nossos jovens buscarem uma cultura diferente, uma leitura diferente, e não se entregarem ao mundo, e não entregarem suas mentes ao vazio, ao nada. Esse é um tempo de mudança. Então, mais uma vez, nós pararemos aqui no verso 25 de Mateus, mas nós continuaremos logo na sequência lendo esses textos, para que a gente entenda, que vocês vão perceber que esse é o tempo, como diz João, né, em que Jerusalém vai ser entregue, o pátio dos gentios, não meça não, porque vai ser entregue aos gentios, eles vão ser pisados por 42 meses. E eu quero falar depois sobre esses 42 meses com vocês. Esses 1.260 dias, esses 3 anos e meio, esse um tempo, tempos e metade de um tempo. O que eu quero agora junto com você é orar. É orar por nós, é orar pela terra e para Deus aumentar o nosso amor e desviar-nos de toda forma de pecado. Vamos orar nesse instante. Busca a Deus nesse dia chamado hoje, nessa oportunidade que Ele está nos dando. E não se assuste não. Seja maduro, tranquilo. Vamos caminhar juntos aqui, lendo a palavra até, quem sabe, até Apocalipse junto com vocês, se assim todos forem mantendo firmes aí, a gente vai dar sequência. Então vai lá, se inscreve, vamos continuar orando uns pelos outros e abençoando a nossa terra, a nossa nação, os nossos líderes e abençoando aqueles que estão em áreas de risco e para Deus tirar toda a ignorância do nosso povo e guardar-nos nesse momento de pandemia. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado pela igreja do Senhor que está aqui em oração. Obrigado pelo teu povo espalhado em todos os cantos da terra. Obrigado, Jesus, pela igreja do Senhor ali, Pai. Ó Deus, obrigado que pelo sangue deles, Pai, muitos martirizados. Sim, Pai. Ó Deus, a semente cresceu na terra e espalhou. Deus, o que nós queremos nesses dias é ser povo do Senhor nessa terra com autoridade, com temor e tremor, cheios do Teu Espírito, cheios de amor. Ó Deus, nós não queremos, Pai, ver o nosso coração, ó Deus, sendo esfriado. Não, nós queremos ver o amor crescer e dilatar. Nós queremos, Pai, que a nossa esperança cresça, que a nossa fé aumente de uns para com os outros em amor. Oh Deus, o que nós te pedimos nesse instante, Pai, é que o Senhor, Pai, melhore o coração da nossa terra, do nosso povo, dos nossos líderes. E que o Senhor guarde aqueles que estão em área de risco, aqueles que estão em lugares, Pai, em que não há assistência médica. Então, guarde o teu povo da pandemia. Oh Deus, do vírus, da peste. Oh Deus, guarda as nossas casas. Livra-nos de toda forma de ignorância, abre a nossa mente em percepções, levanta a nossa geração de jovens e adolescentes com sede de Ti, ó Deus, pensando mais, querendo mais, buscando mais, em nome de Jesus, que o Teu Espírito sopre sobre nós, ó Deus, e que venha o avivamento do céu, da parte do Senhor, para que a Tua igreja mais do que nunca profetize, ó Deus, que não há vida